Olá, estudantes, olá, professoras, todos bem? Espero que sim. Se cuidando, continuando lavando as mãos, passando álcool em gel, usando a máscara, toda a proteção que ainda é necessária. Bom, preparados para mais uma aula de famílias e direitos humanos? Nós já vimos aqui em outros momentos alguns direitos que são garantidos para toda a população, independente do sexo, da raça, da religião. E hoje eu trouxe um novo desafio para a gente pensar. Será que esses direitos atendem a todas as necessidades de todas as pessoas? Ou nós precisamos pensar também na especificidade de cada fase da vida? Na próxima imagem que eu vou colocar para vocês, nós temos um desenho representando essas fases. Será que um bebê precisa ter o mesmo direito que um idoso? Uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto? De qualquer maneira, todas as fases da nossa vida são garantidas os direitos de todas as fases da nossa vida estão garantidos na Constituição. Ele é a nossa lei máxima e é ele que estipula os nossos direitos. Mas, abaixo da Constituição, nós vamos ter alguns estatutos que vão garantir as diferenças para homens e mulheres, crianças, bebês, idosos, enfim. Cada parcela da população precisa de uma necessidade diferente e vai ter um direito para garantir aquela fase. Nós também já comentamos em outros momentos que, como vivemos numa sociedade, ou seja, da união de várias pessoas, precisamos de alguns combinados. Nós não podemos fazer tudo aquilo que muitas vezes desejamos ou deixar de fazer algumas coisas. Esses combinados, essas regras que garantem um bom convívio em sociedade. E todos esses combinados estão garantidos então na nossa Constituição. Esses combinados também vão mudando conforme o tempo vai passando, conforme a sociedade em que ele é escrito. Nós não podemos dizer que um combinado que foi feito lá em 1920 possa ser o mesmo ainda hoje. A população aumentou, as pessoas mudaram, a tecnologia digital apareceu nas nossas vidas. Tudo isso vai fazendo com que a sociedade se movimente, progrida, e as leis também precisam ir acompanhando. É o que a gente espera para a evolução da humanidade. Hoje, especialmente, a gente vai falar um pouquinho da fase da infância e da adolescência, como ela já foi vista em outro tempo e quais são as leis que garantem os direitos e deveres, as responsabilidades das crianças. É importante a gente destacar isso, que tanto a Constituição como os estatutos sempre prevêem tanto os direitos quanto as responsabilidades, tanto de crianças, adultos, idosos. Erroneamente, muitas vezes, é pensado que só tem garantido o direito dentro da Constituição. E não é bem assim. A responsabilidade também está escrita lá. Mas para a gente começar hoje a nossa conversa, eu trouxe aqui algumas imagens de como a infância era vista lá no início do século XX, lá em meados de 1900. Nós temos aqui algumas imagens que mostram crianças em situações de trabalho, brincando, praticando esporte. Observem bem essa primeira imagem. É um grupo de crianças que parece estar em situação de trabalho, né? Ao lado, nós temos algumas crianças brincando. E na outra imagem, duas meninas adolescentes praticando um esporte. Na próxima tela, nós vamos ver em crianças em situação de estudo e de trabalho, de esporte e trabalhando para o esporte. Crianças, meninas, brincando e uma menina trabalhando. Observando essas imagens, quais conclusões vocês podem tirar? Olhem bem as situações em que as crianças se apresentam. Todas têm o mesmo tratamento? Todas têm as mesmas condições de estudo? Todas estão no ambiente de educação? Neste tempo, neste momento da sociedade, as crianças eram vistas como pequenos adultos, tanto nas classes mais avantajadas como as menos favorecidas.
Então, tinham que se comportar como um pequeno adulto, tanto no seu comportamento quanto num trabalho infantil forçado, muitas vezes, como a gente percebe ali na imagem. Até que lá por meados de 1945, 46, com o final da Segunda Guerra, a ONU escreve a Declaração dos Direitos Humanos. Após essa declaração, surge a preocupação com as crianças no pós-guerra. Foi a primeira vez que as crianças tiveram um olhar especial como um indivíduo em desenvolvimento, que foi considerada a sua imaturidade física e mental, precisando assim de cuidado e proteção especial. Observem a tela. Nela traz a data em que foi proclamada essa declaração, 20 de novembro de 1959. A Assembleia Geral da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, proclama a Declaração Universal dos Direitos da Criança, entendendo que a criança, em decorrência de sua imaturidade física e mental, precisa de proteção e cuidados especiais. Essa declaração tem 10 princípios. Eu tenho aqui um livro que traz os 10 princípios da declaração. E esse livro tem uma proposta bem interessante. Ele traz uma linguagem adequada para crianças e adolescentes, esses 10 princípios. Eu li ele para vocês, preparei um vídeo e agora a gente vai passar ele. Vamos assistir? A Declaração dos Direitos da Criança foi escrita por alguns graúdos para todos os miúdos. Quem manda neste mundo são os adultos. Por isso foi bom, mais que bom, excelente alguns adultos responsáveis, no meio do século passado, terem feito um documento chamado Declaração dos Direitos da Criança, com os direitos que os miúdos de todo o planeta Terra têm e todos os adultos deveriam conhecer. Aqueles adultos e outros, depois deles, lutaram, lutam e vão ainda lutar para que esses direitos universais sejam conhecidos, aceitos e respeitados. Exatamente porque este documento foi redigido por adultos, para ser lido por adultos, algumas partes, ou várias, ou todas, podem ser difíceis de entender. Por isso, os textos graúdos foram aqui trocados em miúdos. E aí, para completar, cada um dos 10 direitos você pode ilustrar, se quiser, com seus desenhos. 1. Toda criança tem direitos. Toda criança deve ter direitos iguais aos das outras crianças de qualquer lugar do mundo. E não pode perder esse direito de nenhum jeito, em lugar nenhum, por motivo algum. As meninas devem ter os mesmos direitos que os meninos e vice-versa. Nenhuma criança pode ter menos direitos que outra. Porque tem a pele mais escura ou mais clara, porque tem os olhos mais ou menos puxados, porque seus pais ou quem cuida dela tem mais ou menos dinheiro, porque reza para outra entidade, ou medita e segue os ensinamentos de outro mestre, ou acredita que a natureza foi criada de outro jeito, ou criou-se de outra maneira, porque nasceu em um lugar menor ou mais pobre, ou mais ao sul ou ao norte, a leste ou a oeste, ou por qualquer outro motivo. Toda garota e garoto tem direito à proteção. Toda criança tem de ser protegida para crescer forte, inteligente, feliz, crescer com amigos, ser livre, viver de cabeça erguida. Todo guri e guria tem que ter um nome. Toda criança tem o direito de ter nome, ser alguém no mundo. Toda guria e guri tem que pertencer a algum povo. Toda criança tem direito a uma nacionalidade. Brasileira, espanhola, portuguesa, catalã, turca, argentina, curda, chinesa ou de outro povo. Toda criança precisa ter a chance de fazer parte de um grupo, falar sua língua, conhecer sua história, participar de suas festividades. Todo menino e menina tem que crescer com saúde e ter assistência médica. Toda criança tem o direito de crescer e viver com saúde. Toda criança deve ter tratamento de saúde de qualidade,
Se ficar doente, precisa receber atendimento especializado e medicamentos adequados. E isso vale para sua mãe também, antes e depois da criança nascer. Todo menino e menina tem que ter o que comer. Toda criança deve ter comida todo dia. Todo menino e menina tem que ter recreação. Toda criança tem o direito de poder brincar e se divertir. Toda criança tem que receber cuidados especiais se precisar. Toda criança que não pode ou tem dificuldade para andar, que não pode ouvir, que não pode ver, que tem dificuldade para usar qualquer parte do corpo ou que não pode entender, tem que ser tratada de maneira especial, receber cuidados especiais. Toda guria e todo piá tem que receber amor. Toda criança precisa do carinho de quem cuida dela, sejam pais, avós, tios, irmãos mais velhos ou outros adultos responsáveis. Todo piá e toda guria tem que ter poder de se expressar e ser ouvido, explicar e ser entendido. Toda criança precisa ser compreendida pelos adultos que cuidam dela, pelos pais, pelos parentes, pelos vizinhos, pelos professores e por profissionais especializados. Toda guria e todo piá tem que morar em um lugar limpo e seguro, sem qualquer tipo de violência. Toda criança precisa morar em um lugar limpo, sem bichos que causem doenças. Toda criança precisa viver em um lugar com segurança, sem perigo de violência, sem perigo de se machucar, sem sentir medo, sem ver e ouvir coisas próprias só para adultos. Todo bruguelo tem direito a ir à escola. Toda criança tem de ter vaga em uma escola pública. Criança não pode deixar de ir à escola, de aprender a ler e escrever, a contar e ouvir histórias, somar, dividir, multiplicar, números, palavras, ideias, amizades. Mas criança também tem que ter recreio, tempo para descansar, tempo para conversar, tempo para brincar e se divertir. Todos os menores de idade devem sempre ter prioridade de proteção. Toda criança deve ser protegida em primeiro lugar, aconteça o que acontecer. Todos os menores de idade devem ser salvos e tratados em primeiro lugar, se acontecer um desastre. Toda criança deve ser salva antes de qualquer adulto em caso de enchente, acidente, desabamento, incêndio, terremoto ou outro tipo de acidente, desgraça ou desastre. As cunhatãs e os curumins não podem ser vítimas de crueldade, negligência ou exploração. Toda criança deve ter alguém ou mais de alguém que cuide dela e a proteja. Não a maltrate, não bata nela, não a use para ganhar dinheiro. Os curumins e as cunhatãs não devem ter de trabalhar. Criança alguma deve deixar de estudar para trabalhar. A criança deve ajudar os pais, ou quem cuida dela, nas tarefas de casa, mas não deve ser obrigada a trabalhar ganhando dinheiro ou de graça. E, se adolescente for trabalhar, não pode ser em uma atividade que seja ruim para a sua saúde, nem que atrapalhe os seus estudos. Todos os jovens terráqueos devem ter proteção contra a discriminação de qualquer tipo. Toda criança deve ser aceita em qualquer escola, clube, loja, piscina, lanchonete. Nenhuma criança deve ser desprezada, ridicularizada ou criticada por ter tom de pele diferente, por ter religião diferente, por ser mais pobre, por ser mais rica, por ter nascido em outro país, outra região do país, outro estado, outra cidade ou outro bairro. Todos os menores de 18 anos devem viver em um lugar em que as igualdades sejam valorizadas e as diferenças entendidas, aceitas e respeitadas. Toda criança deve viver em um lugar livre de inimizades, brigas, disputas, ódio, violência, lutas e guerras. Toda criança deve viver num lugar
em que as pessoas sejam amigas independentemente de ter mais ou menos riqueza, crenças diferentes, etnia, costumes, roupas, sotaque ou gostos diferentes. Todos os jovens terráqueos precisam saber que são úteis para a comunidade. Toda criança precisa saber que deve, quando puder, usar seus talentos, seus conhecimentos, suas ações, para o bem de todos que vivem na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo país, no mesmo planeta. Muito bem! Gostaram da proposta do autor do livro dos Direitos Universais, o Flávio de Souza, que mostra pra gente de uma maneira descontraída, brincando, usando termos diferentes para tratar a criança, como curumim. Interessante, não é mesmo? Do lado, ele tem direcionado e propõe pra gente fazer um desenho, ilustrar aqueles direitos. A gente já vai fazer isso. Porém, antes eu gostaria que vocês desembaralhassem essas letras que eu vou pôr na tela para ajudá-los a lembrar quais são os princípios que ele falou nesse vídeo. Quais são os princípios garantidos na Declaração dos Direitos da Criança? Eu vou dar um tempinho para vocês desembaralharem as letras e já volto. Desafiador, não é mesmo? Não foi tão simples quanto vocês pensavam. Aposto que conseguiram, porém se bateram um pouquinho, não é? Vamos então agora desembaralhar juntos para relembrar os princípios garantidos lá na declaração? Então vamos lá, vou passar aqui o vídeo. A primeira palavra
nacionalidade. Então, todas as crianças têm direito a uma nacionalidade. A próxima, essa estava escrita ao contrário. Se vocês lerem da direita para a esquerda, vocês vão perceber que está escrito saúde. A próxima palavra está com as letras embaralhadas, escrito proteção. Essa é mais simples. Começa com A. Conseguiram? Amor. Todas as crianças têm direito a amor e afeto. Agora, a próxima é o que nós estamos fazendo aqui, inclusive, garantindo o direito de educação. Toda criança, todo adolescente precisa ter cuidado especial. Toda criança, quando nasce, tem direito a um nome. E tudo isso pode ser resumido a uma palavra. Tanto a criança quanto o adolescente precisa de respeito. Muito bem, agora que a gente já resolveu, ficou fácil, né? Agora a minha proposta é vocês pegarem lá lápis, caderno, canetinha e a gente vai fazer um mapa mental com esses direitos. E professora, como é que eu faço isso? Eu preparei um vídeo rapidinho só para vocês terem uma ideia de como que a gente pode fazer. Eu vou colocar agora e já coloco na tela a consigna para vocês copiarem. Esse vídeo que eu fiz foi apenas uma sugestão de como a gente pode encaminhar esse registro. Agora fica um convite para vocês fazerem o desenho como vocês imaginarem que vai ficar melhor, tá? Eu vou deixar a tela um pouquinho aí para vocês copiarem. Façam um mapa mental sobre a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Algumas informações são importantes de ter, como por exemplo que a declaração é estipulada pela ONU e que criança é considerada toda pessoa com menos de 18 anos. E daí lembrem de trazer os direitos que são garantidos por essa declaração, aqueles que a gente desembaralhou, ok? Então eu vou dar um tempinho e já volto.
Conseguiram concluir o desenho de vocês? Se não conseguiram, não tem problema, podem terminar num outro momento. O importante é que façam com bastante capricho, colorido. É uma maneira diferente de fazer o registro e que pode auxiliar vocês nos estudos, né? Por meio de desenho, palavra, é uma maneira de fazer um resumo. Espero ter contribuído com uma ideia diferente aí para o estudo de vocês. Dando continuidade aqui à nossa linha de pensamento, a gente falou então da Declaração Universal, ou seja, que no mundo todo foi estipulado, e agora a gente vai pensar um pouquinho no Brasil, na nossa realidade, como que aconteceu aqui no Brasil. Eu trouxe ali para vocês uma imagem, olhem na tela, de crianças em 1900, 1920, também algumas no colégio, estudando, e outras em situação de trabalho infantil. Na próxima imagem, eu trago uma reportagem, inclusive, de um menor que foi condenado como ladrão. Então, antes lá dessa declaração existir, as crianças eram tratadas como pequenos adultos e, inclusive, quando cometiam algum ato infracional, algum delito, eles eram condenados e presos como adultos. Até que em 1927 surge o Código de Menores, ou seja, foi a primeira lei do Brasil, leiam comigo lá na tela, a primeira lei do Brasil dedicada à proteção da infância e da adolescência. Ele foi anulado na década de 70 por conta da ditadura, mas seu artigo que prevê que os menores de 18 anos não podem ser processados criminalmente resistiu à mudança dos tempos. Ou seja, desde então lá 1927 até hoje, os dias de hoje, crianças e adolescentes menores de 18 anos não poderiam responder por um crime, né? Entendendo a fase de desenvolvimento, a imaturidade psicológica, enfim, todo esse processo que a pessoa está passando, não poderiam ser julgados como um adulto. Porém, esse código, depois, com o passar dos anos, sofreu muitas críticas, né? Para aquela época foi um avanço, porque conseguiu ver a criança e o adolescente numa outra perspectiva, porém acabou penalizando apenas as crianças mais pobres. Uma estudiosa traz para a gente, inclusive, essa declaração, que neste código há uma distinção entre criança e menor, considerando criança, o filho ou a filha, de uma família financeiramente bem abastada e menor o filho da família pobre. Por isso que existem muitas brincadeiras até hoje que é o de menor, é o menor, intitulando as crianças, né, mais pobres como o menor e as crianças da família rica como criança. O tempo passou, as leis vão acompanhando o desenvolvimento da sociedade, tivemos várias situações políticas diversas no país, mas o Código de Crianças de Menores continuava vigente. Até que em 1988 a gente tem a nossa grande conquista da nossa Constituição, que eu trago para vocês ali, e que traz então um artigo especial que fala assim: é dever da família, da sociedade e do Estado, ou seja, pela primeira vez o Brasil vai assumir a responsabilidade
da formação dessa criança, né? É dever do Estado, da família, da sociedade e do Estado. Assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Essa Constituição, então, foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, que foi a nossa grande conquista até os dias de hoje para todas as faixas etárias. Mas com a discussão da Constituição, em 1990, a gente tem, então, promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai entrar em vigor a partir do dia 12 de outubro. O Estatuto da Criança e do Adolescente também foi uma conquista da sociedade. Na época, muitas crianças estiveram em Brasília, pediram para ser promulgado esse estatuto. Então também não foi um estatuto que caiu do céu, né? Não foi uma benesse direcionada para criança e adolescente, mas sim por meio de muita luta e conquista de pessoas que defendem e continuarão defendendo a infância e a adolescência. Na próxima imagem ali eu trago hoje a capa do ECA, ou seja, é a sigla que a gente usa para Estatuto da Criança e do Adolescente, é essa que está aí com grafite, colorido, porém não é uma capa oficial, existem muitas versões do Estatuto da Criança. Aqui em cima da mesa eu tenho alguns que são de outros tempos, outras épocas, mas que sempre trazem os artigos, né? Ele vai sendo sempre revisitado, reformulado, ajustando uma lei aqui, ajustando outra lei ali. E essa que está aí no ar é a última versão que vocês encontram, se vocês quiserem, inclusive baixar para download, encontram na página do Ministério da Mulher hoje, tá? Vamos lá. Eu trago aqui para vocês, então, um cardzinho retirado da página da Unicef, que fala um pouquinho do Estatuto da Criança e do Adolescente, só que eu apaguei algumas palavras e quero ver se vocês conseguem descobrir o que está faltando ali. Vou dar um tempinho aí e já volto. Acredito que, como já conversamos bastante sobre crianças, adolescentes, direitos, leis, tá simples completar. Foi difícil? Eu vou trazer agora aqui, então, agora o card completo e vamos ler juntos? Você sabia que o ECA é uma das leis para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes mais avançadas do mundo? O Brasil foi pioneiro na área dos direitos infanto-juvenis e neste ano o ECA completa 31 anos. Então, que tal conhecê-lo mais a fundo? Fica aqui o nosso convite para que vocês se apropriem um pouco mais do ECA, leiam, conheçam as leis que são garantidas lá no Estatuto. E entre aquelas que a gente já conhece, já falou e sempre está falando de saúde, moradia, alimentação, educação, vocês sabiam que brincar também é um direito e está assegurado no ECA? E quando a gente fala em brincar, eu não falo só a criança pequena de 2, 3 anos brincando de boneca, ou de carrinho, ou de bola.
é a brincadeira que a gente pode levar para o resto da vida. Então você que é adolescente, que está assistindo, diz, eu não brinco mais, não deixe de brincar, porque a brincadeira também é garantida no ECA. Eu preparei um vídeo rapidinho para a gente assistir agora, que traz um pouquinho resumindo o que é o ECA. Vamos lá? Direito de brincar. Quando a gente brinca sozinho, não precisa combinar nada. Você decide tudo. Mas, quando brincamos com os amigos, é diferente. Precisamos combinar as regras do jogo, quem é quem na brincadeira. Se não combinar, vira uma bagunça. O Brasil é um país muito grande. Vivem hoje no Brasil aproximadamente 210 milhões de brasileiros. Olha quantos zeros! É muita gente. E para toda essa gente viver junto, foi escrito um livro das combinações chamado Constituição. Ele é um livro de todo brasileiro. Nele está escrito muitas combinações. E ele foi escrito por pessoas que foram escolhidas por nós. E assim, todos nós participamos. Além de sermos em muitos, somos diversos, com necessidades diferentes. No Brasil existem aproximadamente 35 milhões de crianças. Para que todas sejam tratadas com respeito e cuidado, foi feito um livro de combinações só para as crianças. É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Este livro determina que pessoas até 12 anos são crianças e entre 12 e 18, adolescentes, e que precisam ter prioridade no acesso aos direitos. E entre esses direitos está o de brincar. No artigo 16, diz que toda criança e adolescente tem direito de brincar, praticar esportes e se divertir. Muito bem, então era esse o nosso recado hoje, que a gente possa sempre lutar, defender e garantir direitos para as crianças e adolescentes, respeitando essa fase única em que todas as pessoas passam, e que a gente não deixe de brincar, de ver a vida com outras possibilidades. Nesse livro que a gente leu lá no início da aula, falando da Declaração Universal dos Direitos da Criança, que trouxe os princípios de uma maneira brincando, rimando, ele faz uma proposta também que ele chama de devaneio. Devanear é uma daquelas palavras que quer dizer muitas coisas, mas aqui a gente vai usá-la para dizer que vamos soltar o pensamento, ao percorrer devagar os direitos que toda criança de 0 a 18 anos deveria ter respeitado. Eu vou deixar agora a leitura desse livro para vocês, com as ilustrações do Rimon, que é um artista curitibano, faz grafite pelas ruas de Curitiba. Procurem, prestem atenção nas imagens, vocês vão encontrá-los nas ruas de Curitiba. E ele traz de uma maneira muito divertida os direitos da criança e do adolescente, e eu proponho agora essa leitura. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Direitos Universais das Crianças e dos Jovens. Flávio de Souza, ilustrações Rimon Guimarães, editora FTD. Devaneando. Todas as crianças têm o direito de fazer o que todas as outras podem. Os direitos são os mesmos para todas. E não são só alguns, são todos mesmos. E todas, independente da idade, na praia, no campo, na cidade. Todas as crianças, sem exceção, podem e devem, sem inibição, brincar antes de mais nada. E, por gosto, por curiosidade, por interesse, por amizade, contar piada e dar muita risada. E estudar, pesquisar, descobrir, imaginar, inventar, construir, perguntar, responder, conhecer, investigar, experimentar, desmontar, consertar, compartilhar, aprender e crescer. E ter chance e tempo
para serem apresentadas a novos amigos, conversar animadamente, rir, pular, chorar de contente, jogar, competir, esconder, procurar, achar, buscar o saber e se divertir o suficiente. Toda menina e todo menino devem fazer parte de uma comunidade. Ser nativos, aborígenes, originais de um país e devem ter, é natural, uma nacionalidade. Brasileiros, croatas, angolanos, australianos, peruanos, mongóis, ucranianos, palestinos, coreanos, israelenses, javaneses, espanhóis. Mas, ao mesmo tempo, são terráqueos, do mesmo planeta, cidadãos. Todos moram na mesma bola azul e, nascendo no norte ou no sul, são mesmos irmãos. Meninas e meninos devem ter o direito de sair de sua cidade, estado ou país e voltar a entrar, e esse entra e sai, vai e vem, repetir. Viva a felicidade de existir, a liberdade para ir e vir, ir e vir, ir e vir. Toda criança precisa saber que deve ter um lugar para viver. E para merecer, basta nascer. Tem o direito de ter toda garotada uma morada. Todo filho, afilhado, sobrinho e neto devem pisar em chão firme, com paredes nos lados, atrás e na frente, e ter sobre a cabeça, além de cabelo e afeto, um teto. Um apartamento novo ou um sobrado antigo, uma cabana, uma oca e um iglu são bons para morar. O importante é que seja um lugar seguro e confortável, como um amigo, um abrigo. Do mesmo jeito que todo botão precisa de uma casa para se encaixar, seja numa casinha, seja num casarão, o certo é toda criança ter onde morar, um lar. Todo adolescente deve poder continuar a ter dentro de si uma criança e ter sempre presente a lembrança de que todo dia tem hora para diversão, inventar novas brincadeiras, porque as ideias nascem onde são plantadas e as brincadeiras nada mais são que exercícios para o corpo, a mente e o coração. Com a infância, ter uma aliança e levar para o resto da vida a ideia de sempre rir de toda dificuldade. Lembrar que para ser criança não tem idade. Não se esquecer de ter afeto e dedicação. Compartilhar o mundo e deixar a vida ser um grande ajutório. Puxirum, mutirão. Vestir e suar a camisa do time da felicidade.